Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 22, analisando ainda o capítulo 8º, chamado Treva e Sofrimento. Acompanhamos então o diálogo do padre Hipólito com uma legião de espíritos sofredores que estão justamente nessa região que leva o nome do capítulo Treva e Sofrimento. Espíritos mergulhados num lamaçal por conta das suas escolhas equivocadas na última existência, que agora sofrem no plano espiritual a consequência dessas escolhas. Depois, então, da leitura do Evangelho e dos comentários pelo padre Hipólito, um dos sofredores levanta a voz, desafiando aqueles servidores do Cristo, colocando-os numa posição de privilegiados, enquanto eles são os sofredores abandonados pelo Pai. Ele então diz que aquele grupo perdia tempo ali, porque eles não queriam o socorro. Eles se consideravam vítimas, abandonados por Deus, e por isso não tinham nenhuma conta a acertar com a providência divina, nem com nenhum indivíduo que eles porventura tivessem feito o mal. Nós refletimos já no último estudo sobre essa postura que geralmente espíritos em sofrimento pela rebeldia trazem, que é uma postura de desafio à divindade, de não aceitação da vontade do Pai e de que eles são vítimas das circunstâncias. Pelo abandono do Pai, não tiveram as oportunidades para a redenção, o que nós sabemos não ser verdade, pois já estudamos aqui e trazemos nas nossas experiências pessoais que todos os indivíduos, sem exceção, recebem oportunidades redentoras durante a existência, e o Pai não abandona a ninguém. Ele então começa a questionar a presença deles ali e a expulsá-los pelas palavras. Não os atacaram porque estão separados por um abismo, por um grande buraco no chão que impede a aproximação daquele grupo. Ele então desafia verbalmente, dizendo: perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem, porventura, o mapa do céu? Nós refletimos então aqui que eles questionam justamente as promessas feitas pela igreja e por outras crenças de um céu que não chegou para eles, porque não bastava as suas aquisições materiais, não bastava as suas posições políticas ou religiosas para lhes garantir o céu. Nós sabemos os requisitos para adentrar o reino do Pai, e eles não cumpriram esses requisitos. Porém, como a religião lhes prometeu um céu, eles estavam querendo recebê-lo e cobravam, né? Onde está Deus, esse Deus prometido? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados, ou seja, as suas crenças caíram ao chão, porque eles se depararam com a realidade espiritual. Isso acontece com todos os indivíduos que desencarnam e se deparam com a realidade no plano espiritual. Uma realidade que não condiz com a descrição bíblica, que não condiz com uma inércia, uma preguiça dos anjos e de sofrimento eterno dos pecadores. A realidade espiritual é bem diversa. Então, os ídolos se quebram porque as crenças que muitos levam por toda a existência passam a ser uma crença destruída pelas circunstâncias, pelos fatos. Ele diz: somos filhos do desespero,
tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Por quê? Uma vez chegado no plano espiritual, eles se depararam com um deserto. Nós falamos aqui ontem, ao estudar o Evangelho, que a lei de sintonia atrai os espíritos que caíram nas mesmas áreas para regiões na espiritualidade em que eles se reúnem. Então aquele grupo estava ali reunido, muitos numa posição de arrependimento, porém de revolta, e tantos outros sequer arrependidos, somente com muita revolta. Estão num deserto extremamente escuro, porque André Luiz e os demais componentes da equipe acenderam archotes, acenderam fogo para iluminar o local de tão escuro que estava. Foram necessárias as chamas desses archotes para iluminar o local. Então é extremamente escuro, sem vegetação, com lama, muitos enterrados nessa lama, deitados, tentando sair desse lamaçal. E eles estavam enfrentando essa realidade. Voltaremos, acaso, à ingenuidade primitiva a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Nós já lemos essa parte no finalzinho do último estudo e refletimos justamente sobre isso. As mentiras religiosas contadas que lhes prometeram um céu inexistente, um paraíso que nunca chegou, porque nós sabemos que para alcançar o paraíso real, que nada mais é que o plano espiritual superior, precisamos desenvolver virtudes, praticar o bem, caridade, suprimir nossas paixões e, principalmente, nos reformarmos intimamente. Então, eles se depararam com a verdade e perceberam as mentiras religiosas. Em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Já falei também, eles se colocam nessa posição de vítimas, de abandonados por Deus. Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um Pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Ele pergunta. Então ele diz, eu não conheço esse Deus que você está pregando aí. Eu não conheço o Deus compassivo, misericordioso. Eu conheço um Deus que me pune, que me lança nas trevas e me abandona. Por quê? Ele ainda não compreende os mecanismos da justiça divina. Ele está ali, como eu já falei, não como punição, mas como consequência da sua própria escolha. Nós somos os arquitetos das nossas vidas, das nossas existências. Nós definimos o nosso futuro espiritual por meio das escolhas, por meio da nossa conduta, dos nossos pensamentos em última instância. Então ele ainda não compreendeu como funciona a lei divina. Não é Deus que os lança na escuridão e no sofrimento. São eles mesmos que, por suas escolhas, são atraídos para zonas de sofrimento, que eles mesmos construíram. O umbral, ele é constituído pela emanação mental dos seus habitantes. Deus não construiu o umbral e lançou os espíritos para sofrerem lá. Deus criou as leis. A lei da atração, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, a lei da destruição. Então, são os próprios indivíduos que, por suas escolhas na Terra, que definem o seu futuro espiritual, o seu destino espiritual. Aquela destinação ali sombria, de sofrimento, de escuridão, era resultante do pensamento de todos que ali estavam e da similitude de condutas quando estavam encarnados. Ele então pergunta, viram-no alguma vez de forma irônica? Por acaso esse Deus que vocês pregam, vocês viram ele? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Revelando-se sob forte impressão, o padre Hipólito respondeu. Vamos ver a resposta então do padre Hipólito, que estava pregando, que estava chamando, convidando eles a uma nova visão da vida e agora vai mais uma vez tentar. O conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Então a resposta que ele queria estava dentro dele próprio,
Já falamos aqui que as leis divinas estão inscritas na consciência de cada espírito, de cada indivíduo. Por que audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa da irracionalidade em dias tão curtos, com a sublime plenitude de Deus? Então ele pergunta: é um absurdo achar que nós vamos, em tão pouco tempo, sair do primitivismo, da irracionalidade, para a companhia de Deus, na sublimidade, na plenitude do Criador. É uma ilusão pensar assim. A evolução leva tempo, muito tempo, e nós não atingimos o primitivismo e, antes disso, a irracionalidade dos animais para figurar como anjos em pouco tempo. Como ombrear-se o batráquio com o sol? Batráquio significa o seguinte: relativo aos batráquios, espécime de batráquios, antigo nome da classe de vertebrados que hoje se denomina anfíbios. Então ele está falando da questão da animalidade ainda, né? Da irracionalidade dos animais, que não permite que um réptil possa ombrear-se com o sol. O sol aí representando a luminosidade suprema, a divindade. Então não há como igualar um espírito primitivo, um espírito que, recém-saído da animalidade, não conquistou virtudes, com os seres angelicais. Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente. Então ele está falando das religiões que acreditavam aí na reencarnação de indivíduos em corpos de animais, ou nas figuras de metade homem, metade animal, envenenando então a mente, porque instilaram falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Deus não é esse citado pelo espírito ali em sofrimento. Deus não é um ser divino implacável, metade homem, metade animal, nem uma figura humana, com interesses humanos. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto. Não podemos culpar as religiões absolutamente, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Ele vem então trazendo esse histórico das religiões. As primeiras religiões tinham essa visão mitológica, essa visão fantasiosa de Deus, mas não é possível culpar essas religiões pelo nosso fracasso moral, porque nós estávamos estacionados espiritualmente. É comum nas obras espíritas, por exemplo, Paulo e Estevão, enxergarmos homens rudes, homens cruéis, mas, ao mesmo tempo, vemos personagens bons, pessoas que querem o bem, que escolhem o bem. Então, por mais rude, por mais primitivo que seja o conjunto humano, a sociedade humana, no nosso passado, sempre tivemos a oportunidade de escolhermos o bem, de tomarmos atitudes condizentes com o amor, ainda que não estivéssemos convertidos ao cristianismo ou a filosofias elevadas de pensamento. Sempre há oportunidade do bem, por mais primitiva que seja a religião. Quando os discípulos se integrarem efetivamente, de cérebro e coração renovados no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. Então, olha o que ele diz. Quando nós, discípulos, estivermos integrados efetivamente, integrados pelo cérebro e pelo coração, renovando o sentimento, renovando o intelecto, tendo por base o Evangelho de Jesus, a negativa interferência sacerdotal será impossível. Ou seja, nós não sofreremos influência perniciosa dos doutores da lei,
dos chamados representantes de Deus na terra, dos sacerdotes que se colocavam acima dos homens. Então basta a nossa integração pela conduta, pelo sentimento, pela vibração, para nos livrarmos da influência negativa dos sacerdotes que têm interesses humanos, interesses mesquinhos, em detrimento da elevação espiritual. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Olha só essa frase. O dogma, né? Essas tradições da igreja principalmente, porque a gente está acostumado a analisar o dogma pelo viés da Igreja Católica, mas toda tradição que não aceita renovação, que não aceita atualização, é um dogma. E, se considerarmos imparcialmente, constitui um desafio e castigo simultâneos. Por quê? Porque toda prisão à letra traz sofrimento, como se fosse um castigo. Fatalmente o indivíduo irá sofrer, quanto mais apegado for ao dogma, à tradição que não aceita a renovação das ideias. Desafio à inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito. E castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar. Então, o que ele está dizendo? O que o dogma traz? Primeiro, traz desafio. Desafio à inteligência investigadora e construtiva. À medida que a sociedade avança, ela começa a questionar dogmas, e isso é sadio, isso é saudável, isso é natural. A ciência avança e começa a demonstrar que muitos dogmas da religião não condizem com a realidade, ou não são explicáveis pela ciência. Por isso, Kardec irá dizer: o Espiritismo caminha de mãos dadas com a ciência. Se algum dia a ciência comprovar que alguma base da doutrina é incorreta, sigam a ciência, fiquem com a ciência, disse Kardec. Até o momento, como eu sempre repito, a ciência não derrubou nenhum fundamento da doutrina espírita, pelo contrário, somente reforçou e a comprovou. Então o dogma traz o desafio à inteligência, porque a sociedade vai continuar exercitando o intelecto para entender o dogma ou para demonstrar que o dogma está atrasado, ultrapassado, e também castigo. Desafio para entendermos o universo e castigo para as mentes ociosas. Por quê? Essas mentes renunciaram ao dom de pensar. Quem se prende ao dogma, quem se prende à letra, renuncia à filosofia, renuncia ao dom de pensar, de raciocinar. Mais uma vez, a doutrina espírita vem, com Kardec, demonstrando uma fé raciocinada. Buscar entender os fatos, mesmo os fatos considerados milagrosos, à luz da ciência, à luz do raciocínio. Muitos vão dizer que isso é hipocrisia do espiritismo porque existem fatos espíritas que eles não aceitam porque supostamente a ciência não comprovou. Mas, como eu também já falei aqui por diversas vezes, eles estão equivocados, já que existem inúmeras comprovações da ciência da veracidade dos fatos espíritas. As comunicações mediúnicas, as informações trazidas pelos espíritos que se confirmam com os fatos na Terra, muitas vezes fatos desconhecidos pelos encarnados, que se comprovam pela revelação dos espíritos. Enfim, são diversas as possibilidades de demonstração da comprovação da vida espiritual e que o indivíduo que se prende ao dogma renuncia ao dom de pensar. Renuncia também ao dom de decidir por si mesmo as questões sagradas do destino. Por isso, esse estímulo a pensar, raciocinar, estudar,
Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Basta pensar, basta raciocinar para enxergar Deus na natureza, na influência dele em nossas vidas. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado que vos ditam observações ingratas e criminosas. Ele fala então para aquele espírito trevoso se calar, calar a sua vaidade ferida, o seu orgulho humilhado. Porque se ele não reconhece Deus, se ele não consegue enxergar Deus, não é por culpa do Senhor, do Criador. É por culpa dele. É pela incapacidade dele de sair de si mesmo, de abandonar essa vaidade, essa revolta, de não conseguir coisas que não lhe pertencem, ou de não desfrutar de situações a que ele não faz jus, a que ele não merece. Então, que ele calasse essa vaidade ferida. Essas exigências que ele fazia ali eram decorrentes da sua vaidade ferida. Por quê? Ele se achava numa posição superior, ele achava que com o que ele fez na terra merecia o céu, e como não recebeu, vaidosamente revoltou-se contra Deus. Por isso, falou aqueles absurdos que nós vimos aqui, acusando Deus de abandono, acusando aqueles socorristas de que são privilegiados, de que são escolhidos, enquanto ele é um coitado, um abandonado pelo Pai. Vaidade ferida, orgulho humilhado. Detende-vos no santuário da consciência. Analisa a sua própria consciência. O que você fez na terra? Você tem certeza que você foi abandonado por Deus? Porque Ele é um Senhor de justiça implacável, fria, calculista? O que será que você fez? Analise a sua consciência. E não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Então ele está dizendo que sequer as respostas que ele quer estão prontas para serem compreendidas por ele. Ele não está pronto a compreender as revelações que ele quer. Ele pede revelações que ele não está pronto, que ele não conseguiria compreender. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor, abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Então ele finaliza dizendo que, se aquele indivíduo não queria ouvi-lo, se a rebeldia dele impedia que ele visse a redenção, o resgate, que os demais, que já estivessem prontos, pudessem ouvi-lo naquele momento. Os que estivessem famintos de redenção, como eles estavam, o próprio Hipólito, o próprio André Luiz, a própria Luciana e os demais colaboradores eram famintos de redenção. E mais uma vez, Hipólito, se igualando aos sofredores, se dirige a eles, não aos revoltosos, mas aos sinceramente arrependidos. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas, para quem foram proferidas, mostraram-se frias e insensíveis. Então André Luiz faz uma reflexão. Se fosse outro público ali, se fosse um público de indivíduos arrependidos, que quisessem o bem, seus corações seriam tocados. Porém, Hipólito estava falando para entidades perversas, endurecidas, que não lhe deram ouvidos, como já era de se esperar. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta! Basta! Fora! Fora! Todavia,
Entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. André Luiz nos revela, então, que ele percebeu várias pessoas angustiadas com aquela situação que certamente não deveria ser fácil de enfrentar. E foi aumentando o número das pessoas desesperadas, angustiadas. Ele diz que não havia sequer uma criança ali, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Nós já refletimos aqui, em outras obras, sobre a questão das crianças no mundo espiritual. Existem diversas teorias de que no umbral não há crianças, informações mesmo, não teorias, informações de que não há crianças no umbral. Porque toda criança que desencarna na idade infantil, ela é prontamente resgatada e levada para uma colônia específica, para um local onde poderá crescer normalmente até estar pronta para uma nova oportunidade reencarnatória. É até natural pensar assim porque a criança, em sua maioria, não desenvolveu ainda um critério para as escolhas na sua existência sem influência da limitação natural da idade. Nós sabemos que existem exceções, espíritos perversos que se apresentam já na idade infantil, porém, a grande maioria são indivíduos que ainda estão quase que adormecidos até finalizar o período da infância. Então é natural que no umbral não tenham crianças. E André Luiz percebeu isso, notando que a frase de Hipólito, toda a sua explicação, fizera enorme bem a todos ali. Muitos deles vertiam pranto copioso, choravam. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. De novo, eu falo novamente, como já adiantei no outro estudo. Eram dois públicos, não é? Os revoltosos e os arrependidos. Então, os arrependidos choravam, os revoltosos xingavam, imprecavam maldições. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença, e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas. Como a gente sabe, porque aqui na Terra tem muito, os indivíduos maus são irônicos e dirigiam diversos impropérios, diversas piadas para o grupo de André Luiz, com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. Então a gente tem que ter muito cuidado, Essas piadas de duplo sentido, essas piadas que intentam o riso nos momentos sérios, nos momentos de resgate espiritual como aquele. Então o grupo sarcástico pretendia desequilibrar o grupo socorrista. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Olha a inferioridade de André Luiz querendo falar mais alto naquele momento. Diante das ofensas, que não devem ser ofensas leves, André Luiz quis reagir. Talvez defender a Luciana, que estava ali, defender o coordenador das atividades. Então, o primeiro impulso dele foi de responder. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Pergunta André Luiz. Ele quer se organizar para enfrentar aquele grupo. Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhe as vítimas indefesas? André queria invadir o local e tirar à força quem estava chorando. Olha só. O cenário é o seguinte: grande número de pessoas estão sofrendo, chorando, pedindo socorro, e outro grande número está revoltado, mandando eles irem embora, xingando, sendo irônico. André Luiz queria, então, invadir o local e, à força, retirar quem estava chorando, quem estava pedindo socorro. A nosso favor, contávamos com a volitação fácil
Então eles podiam volitar, ultrapassar aquele obstáculo do fosso, volitando, né? Levitando, digamos assim, para ultrapassar o óbice e chegar até os sofredores. Então ele queria resgatar no fórceps, a força, utilizando-se da levitação, chamada aqui de volitação, para chegar até eles. E as noções de caridade avivavam-me, justificado instinto de reação. Vejam que André Luiz está argumentando de que o serviço socorrista preza pela caridade em primeiro lugar. Então, eles deveriam enfrentar a malta de espíritos perversos para priorizar a caridade, que era a bandeira daquele grupo. Então ele está criando argumentos para se decidir pela invasão do local, pelo avanço dos socorristas, para socorrer, para resgatar à força os sofredores. Por quê? A bandeira do grupo era a caridade. Nada mais justo que se realizasse o socorro. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres, desfiguradas pela dor, velhos e moços, esquálidos e abatidos. Então imagina a cena. De fato é de cortar o coração. Você vê pessoas no chão, pedindo ajuda, magros, com o rosto esquálido, desesperado, mulheres, jovens e idosos. De fato é uma imagem difícil de lidar. Mas é por isso que nós já falamos aqui também da necessária maturidade emocional e espiritual dos socorristas, que diante de situações como essa, não podem forçar algo que não é aconselhável pelos espíritos mais maduros, pelos líderes das atividades. É preciso maturidade, porque você pode levar o trabalho, pode levar tudo a perder naquele trabalho. Será que o caminho é invadir a força e retirar aquelas pessoas? Será que é o momento delas? Será que Deus, na sua misericórdia e no seu infinito poder, não tem alternativa? Não tem ferramentas para possibilitar o resgate daqueles indivíduos sem a necessidade de agressão ou de medidas mais violentas? Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Estavam todos sofrendo. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Olha só, a comparação que André Luiz faz é que eles pareciam zumbis. Cadáveres que voltaram à vida. Zumbis. Era a aparência daqueles sofredores. Depois de uma longa permanência no túmulo, voltavam à vida. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Olha como André Luiz vai saindo de sintonia aos poucos, né? Primeiro ele pensa em reagir às agressões verbais. Depois ele pensa, vamos entrar à força? Vamos invadir? Agora ele começa a confessar diante da visão de mulheres, jovens e idosos sofrendo, à semelhança de zumbis. Começa então a revolta cruzar o seu cérebro. Pensamentos no seu cérebro. Por que razão Padre Hipólito não respondia à altura? Olha como André Luiz é. Ele já está questionando a competência do Hipólito. Além de querer entrar à força, sem seguir o trâmite comum das atividades, sem seguir as medidas que os bons espíritos aconselham, ele ainda critica o Hipólito. Por que o Hipólito não respondeu à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra? E aí o autor traz, a editora traz a tradução, né? O significado de sicário, cruel, sanguinário. Então por que não punir? Olha a linguagem que André Luiz usa. Punir.
Ele já queria punir aqueles indivíduos que estavam dedicados ao mal ali, que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência. Então ele começou a se ofender mesmo. Ele começou a criar um sentimento de repulsa àqueles espíritos que dominavam a região, que são espíritos inteligentes, são espíritos estudados, com conhecimento da lei divina e da lei dos homens, que dominavam os demais. André foi criando aquele sentimento de animosidade para com os pseudo-intelectuais, para com os intelectuais com o coração petrificado pelo ódio, pela revolta. Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária. Curioso notar as expressões, né? Ele quer punir, ele quer reprimir. Será que isso é postura de um grupo de socorro que vem de nosso lar para resgatar os sofredores? Será que nosso lar então vai criar um grupo de GLO, um grupo de para resguardar a ordem, para resguardar a lei? E aí vai criar aqueles policiais com escudo, com capacete, para reprimir as trevas? A ideia que André Luiz nos traz é isso. Criar uma unidade ali para invadir, para reprimir, para punir. O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado da alma, aproximou-se cautelosamente e falou discreto. Antes da gente ver o que Jerônimo falou, percebam que a reação de André Luiz é igualzinha a nossa aqui na Terra. A gente não tem essa mesma reação quando vê, por exemplo, um grupo, seja na televisão, na internet, nos vídeos da internet, seja na vida prática de cada um grupo vandalizando uma estátua, vandalizando um monumento, quebrando tudo. A gente não torce para a polícia reprimir, para a polícia conter e prender aquelas pessoas. André Luiz estava com esse mesmo pensamento. Olha como é difícil participar de um grupo de socorro. Ele foi se deixando levar por um sentimento que a gente costuma ter aqui na Terra, de querer que as pessoas rebeldes sejam reprimidas, contidas, presas, punidas. E aí, então, Jerônimo vai falar: André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Olha só essas frases, hein? Essas frases têm que servir de lição pra gente aqui. Toda vez que a gente desejar repressão, punição dos rebeldes, ninguém consegue auxiliar com irritação pessoal. Ninguém pode semear cólera injusta dentro de si. Não assumas papel de crítico, porque ele criticou Hipólito, né? Hipólito devia responder de uma forma mais agressiva, à altura. Então ele criticou Hipólito. E criticou também os intelectuais ali trevosos. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Olha que visão bonita, que ajuda a apagar essa visão de policial, de punição. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à polícia. É lógico que devemos cumprir a lei e quem infringe a lei precisa ser punido, sim, pela lei humana. São as nossas leis aplicáveis naturalmente. A polícia tem a função, sim, de repressão ao crime. Tá certo. Mas não se esqueçam que nós estamos falando aqui de um resgate espiritual. As normas lá são outras. Não há
a matéria como há aqui, né? Os efeitos da matéria, as consequências da matéria como há aqui. Então, não é necessária essa repressão. Não significa que aqui na Terra não seja necessário também, pelo contrário, aqui é. Aqui precisa mesmo, especialmente para salvaguardar a ordem, a justiça. A sociedade ela não pode se organizar sem ordem. E, infelizmente, nós vivemos num estágio evolutivo que é necessário um órgão policial para garantir essa ordem. Somado aí aos demais elementos da justiça, né? Como os juízes, as delegacias, enfim. Então, não é uma crítica, é apenas que esse pensamento de repressão, de punição, ele é daqui da Terra. No plano espiritual, o pensamento é outro. Quem leva para lá esse mesmo pensamento de punição são os espíritos inferiores que dominam outros espíritos no umbral. E aí eles criam tribunais, policiais para punir mesmo, para bater, para espancar, para subjugar, para prender. Isso tem, mas isso tem no plano espiritual inferior. André Luiz está compondo uma equipe do plano superior, de uma colônia espiritual. Então, o trabalho é de outra forma. Não é por meio da punição nem da repressão que seria possível ajudar aqueles espíritos, porque a visão que Jerônimo concita em André Luiz é a visão de que eles são irmãos mais velhos cuidando de irmãos mais novos. Percebam como muda a reação, né? Na verdade, a reação se torna uma ação. Enxergar um espírito desse como irmão mais novo, o irmão caçula, muda completamente a nossa visão. Nós não vamos querer reprimir, punir, castigar. É o irmão mais novo. A gente vai querer amparar, guiar os passos, pegar na mãozinha dele, andar com ele, para ele não cair, para ele não tropeçar. Então o pensamento tem que ser esse. Não é transportar esse pensamento para cá e achar que nós vamos resolver o problema da criminalidade, da revolta popular, da revolução, com as mesmas medidas. Ah, são irmãos mais novos, então vamos aqui deixar que eles quebrem tudo, deixar que eles roubem, que eles assassinem. Não, não é isso. É ter essa visão de que são espíritos ainda no estágio evolutivo inferior, que precisam da nossa orientação, que precisam compreender a lei divina e, se não quiserem, estarão livres para continuar num estado de sofrimento. Até porque o estado em que eles se encontram já é uma punição. Aqui na Terra é diferente. O indivíduo, ele, apesar de sofrer por viver na revolta, ele tem uma vida relativamente normal na Terra. Vai ter os seus percalços naturais e as consequências infelizes das suas escolhas. Mas no plano espiritual é pior. O indivíduo revoltado, ele já sofre. Percebam que eles viviam num local completamente escuro, sem vegetação, mergulhados na lama. Então eles já estão sofrendo. Eles já estão num estado lastimoso, num estado terrível. Então André Luiz tinha que mudar de pensamento. Ele estava semeando cólera e irritação. Não é condizente para um componente de grupo socorrista. A visão, portanto, deve ser de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, socorrendo os mais jovens. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização. O próprio Cristo ensinou isso, não reagiu às ofensas que sofreu, e foram muitas as ofensas. Os apóstolos também. Inclusive, esse traço marcou os perseguidores. Esse traço de submissão, de não reagir à ofensa, à violência. Então, quem não responde a ofensas verbais colabora na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito
não pode duelar verbalmente. Nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Então lembrem-se, André Luiz criticou Hipólito por não duelar verbalmente e pretendeu invadir o local para tirar à força as mulheres, os idosos e os jovens. E o Jerônimo está dizendo, não, Hipólito não tinha que duelar verbalmente e irmã Zenóbia não vai autorizar invasão nenhuma, nenhum tipo de violência, porque aí não estaremos praticando o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que te não falte a cooperação construtiva e guardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Então a lição de Jerônimo é muito importante, porque nos traz essa visão de fato caridosa, de fato cristã, para que André Luiz não fomentasse aqueles pensamentos de irritação, de cólera, de julgamento e de crítica. O trabalho do socorrista é diferente. Ele não é um policial, ele não está ali para invadir, para forçar nada. Ele está ali para resgatar os que estão prontos. Não duelar verbalmente, não violentar consciências. André Luiz diz então, reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Então, como eu falei, a postura de André Luiz se assemelhou muito à nossa, aqui da Terra, querendo punir os revoltados, querendo punir os maus. Então era o homem velho falando, sendo que ele tinha que dar lugar ao homem novo. Da mesma forma que Paulo, depois da sua conversão, quando ainda se chamava Saulo, teve que enfrentar para abandonar o homem velho e abraçar o homem novo. Com a invocação ao plano superior, por meio da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Ele então passou a compreender aqueles irmãos. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Aí o que eu falei. Eles já estão em sofrimento. Como querer punir pessoas que já estão sofrendo, já estão sendo punidas pela própria consciência? Elas já são desventuradas. Então, como achar que um ataque de uma pessoa desventurada nos atinge? É um coitado. Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecerá a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna. E é interessante a gente refletir sobre essas palavras, porque nos serve de bússola também aqui na Terra. Quando nos depararmos com essas pessoas que ainda se dedicam ao mal, que ainda têm ideias tão contrárias às nossas, que ainda pregam pela violência, pelo uso de drogas, pelo aborto, enfim, por ideias e concepções que nós já abandonamos, tenhamos essa mesma visão. Eles precisam de amparo e compaixão. Eles ainda não receberam a bênção da fé viva. Quando eles entenderem, quando eles se converterem, eles também vão abandonar essas ideias. Então a gente não precisa ficar aflito, compreender essas pessoas, porque elas ainda não se converteram. Elas ainda não se conformaram com a lei eterna, da mesma forma que nós compreendemos a lei. Do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Então, é enxergar essas pessoas como incapazes espiritualmente. A gente já não tem o conceito do incapaz
para exercício da vida civil, que a gente tira do direito, pessoas incapazes que precisam passar por um processo, por exemplo, de curatela, elas são incapazes para os atos da vida civil. Enxerguemos então a pessoa sem religião e que se dedica ao mal, está revoltada, como alguém incapaz espiritualmente. Ela é uma pessoa incapaz espiritualmente. Ainda não desenvolveu fé viva, confiança no Pai, aceitação dos desígnios de Deus. Tudo isso a gente já conseguiu conquistar, ainda que não na plenitude, já trazemos conceitos importantes para abraçarmos uma fé viva. Eles um dia também alcançarão. Blasfemavam e riam, sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o Mestre. Olha só, xingavam Jesus. Nós vemos pessoas descritas nas obras espíritas xingando Jesus na época dele, né? E até hoje existem pessoas que injuriam o Mestre. É triste, né? Depois de tanto tempo, ter coragem de injuriar Jesus Cristo, mas são sofredores, são desventurados. Esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Como você vai duelar verbalmente com alguém que não tem princípio moral, que não tem respeito a nenhum ser humano, que tem a coragem de injuriar Jesus, injuriar Maria Santíssima? Como entrar em discussão com um indivíduo desse? A melhor resposta é o silêncio. E o pensamento de compreensão. Não atacar pelo pensamento. Compreender, é um coitado, é um desventurado, ainda vai sofrer muito até despertar. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Então, da nossa parte, achar que nós vamos conseguir converter essas pessoas pela palavra é inocência. Nem Jesus conseguiu chegar ao coração delas. E Jesus tolera, paciente, amigo, mesmo recebendo essas palavras, sem represálias. Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? Ou seja, já não basta o sofrimento que eles já passam por viver uma vida revoltosa, uma vida de briga contra Deus, de ódio contra o Cristo. Já são extremamente sofredores por isso. No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Então vejam, já chegando ao final das nossas reflexões de hoje, que esses espíritos já sofrem porque vivem sensações grosseiras e tentam lutar contra o bem, o que é inviável, o que é impossível, porque o bem sempre vence. Apesar da aparente derrota, especialmente aqui na Terra, o bem sempre vence. Então esses indivíduos já sofrem por sua própria natureza rebelde. Não é necessário desejarmos punição, prisão, represálias. Deixemos a lei divina atuar, porque a própria consciência desses irmãos irá fazer com que eles retornem ao carinho do Pai Eterno, no momento oportuno. Reflitamos então sobre as lições de hoje, sobre essa visita de André Luiz ao umbral, a regiões de sofrimento, que nos trazem tantos ensinamentos sobre a necessidade de ampararmos os sofredores, termos compaixão deles, pensamentos como irmãos mais velhos socorrendo irmãos mais novos, porque desconhecedores das leis divinas e das reflexões cristãs. Sejamos então aqueles que compreendem
que estendem a mão, e mesmo que recebamos agressões, palavras rudes, sarcasmo e ironia, saibamos compreendê-los como irmãos, ainda necessitados do carinho divino e das palavras do Cristo, que um dia também os tocarão. Agradeço então a todos que nos acompanham e desejo que a espiritualidade amiga abençoe-os a todos, livrando-os do mal e guiando os passos de todos aqueles que já despertaram para as verdades eternas. Sejamos nós, por consequência, verdadeiros servidores de Cristo Jesus, trabalhando na sua senda bendita para guiar a humanidade nos caminhos da redenção. Sempre com a consciência de que, se realizamos algo, é por autorização divina e que o trabalho pertence ao Senhor. A nossa pequena contribuição serve apenas para nos possibilitar algum mérito futuro pela participação do bem na terra. Mas que não deixemos nunca o cargo que eventualmente ocupamos na terra, as ações que realizamos, o agradecimento que recebemos subir às nossas cabeças e a vaidade dominar os nossos corações. Tenhamos sempre na consciência de que o trabalho é muito maior do que nós e que somos meros colaboradores da vontade do Pai na terra, fazendo cada um a nossa parte, na família, em nossas residências, em nossos trabalhos e na nossa convivência com a sociedade, para demonstrar por meio do exemplo que o cristianismo salva as almas de um sofrimento que muitas vezes parece sem fim no mundo espiritual, e desde já, aqui na terra, podemos colher os frutos de uma vida digna, reta, cristã e voltada para o bem. Agradecemos a esses amigos, a esses irmãos mais velhos que nos auxiliam, que seguram as nossas mãos e guiam os nossos passos, para que também possamos auxiliar outros irmãos que não despertaram e que não enxergam ainda em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado, amigo, e que a tua paz nos abençoe a todos, nos livrando do mal e nos possibilitando realizar um pouco da nossa contribuição na renovação planetária, no momento de tanta necessidade moral dos indivíduos. Que Maria Santíssima nos envolva e nos proteja hoje e sempre, e que seu manto sagrado envolva toda a terra, acalmando, asserenando e trazendo o socorro necessário aos irmãos mais desavisados e inconsequentes que optaram pelo desespero do suicídio e pelo vício e desequilíbrio orgânico ainda na Terra. Muito obrigado hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos e os convido para o próximo estudo, desejando muita paz e acolhimento a todos. Até a próxima.